se o intuito era calar sua voz, o tiro saiu pela culatra. Né? Eu acho que está tendo uma repercussão muito forte, uma comoção muito forte, e a voz vai ecoar ainda mais agora. Muita gente querendo conhecer pela fonte o próprio Charlie Kirk, eu acho que deveriam fazer isso, ver os vídeos disponíveis dele nas redes sociais, né? Porque ele foi rotulado de extremista, e ele não era um extremista, ele era um moderado que acreditava no debate socrático, né? E defendia valores que representam o legado da civilização ocidental judaico-cristã. É basicamente isso: família, religião, patriotismo, império da lei, democracia representativa, liberdade de expressão. Não há nada de radicalismo nessas ideias. Né? Nada. Que é exatamente o que a gente faz aqui, né? Todo dia. Isso que eu ia falar, são as ideias que a Jovem Pan defendia, deu voz a alguns de nós. Não era uma emissora de direita, era uma emissora com pluralismo, e por ter dado voz a alguns de nós, foi caçada e perseguida. Quando eu vi essa notícia de hoje, que o Ministério Público Federal pediu o cancelamento das outorgas da Jovem Pan e uma multa de 13 milhões de reais, eu lembrei imediatamente, o que é até irônico, né? Acho que foi o Serrão que atentou para isso, né? Que a Jovem Pan fique num prédio na Paulista chamado Churchill. E eu lembrei imediatamente da frase do Winston Churchill: entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, terás a guerra. Né? A Jovem Pan achou que ia ser deixada em paz, que ia ser poupada, se entregasse o que o sistema estava pedindo. Nossas cabeças, né? Mudasse um pouco a linha editorial, contratasse uns tucanos e ficasse ali insípida, insossa, né? Com uma cara assim de Globo News um pouco mais tucana. Não foram poupados. A guerra os procurou de qualquer forma. Então, isso mostra que o caminho não pode ser negociar com um tigre com a cabeça dentro da sua boca. Isso não é uma estratégia eficiente. Né? Então, e que nem censura e autocensura podem ser praticadas porque elas se voltam contra você mesmo. E foi o que aconteceu com a Jovem Pan. Exatamente. Então, esses eram meus 2 cents aí sobre isso. Né? Queria a opinião do Sepúlveda também sobre a Jovem Pan em particular, e em termos mais genéricos, como é que está enxergando essa postura da velha imprensa no Brasil, né? Porque ela tem sido aí alvo de muitas críticas por agir muitas vezes como cúmplice, como tripé desse consórcio, né? PT, STF e velha imprensa. E mais uma provocação para o Sepúlveda. Você viu aí, Sepúlveda, a reação da grande mídia defendendo a Jovem Pan? Eu não vi, não. O meu comentário, que eu já tinha feito um pouquinho antes com o Serrão, vai na linha do que você disse. Acharam que, se adaptando à fera que os ameaçava, iam resolver o problema. E não resolveram problema nenhum. Porque agora estão sendo perseguidos, e é isso que acontece sempre quando se pretende entrar em acordo com o sequestrador, né? O sequestrador vem e pisa na sua cabeça. Agora, eu digo-lhe o seguinte, Rodrigo, eu escrevi um texto há uns dias atrás sobre isso. No futuro, nós não podemos esquecer dos nomes infames daqueles que usaram a imprensa para favorecer perseguição política, prisões abusivas, tortura e até morte. Nós não podemos esquecer isso. Linchamentos judiciais, tudo isso foi violação do Estado de Direito. Tudo isso, por exemplo, para você, Rodrigo, você é um jornalista, a pessoa goste e não goste, você é um jornalista, não, o blogueiro. Mas que blogueiro, senhor? Que blogueiro? Mas era para despezinhar, para humilhar. Você é uma pessoa que tem não sei quantos livros escritos, que sempre fez um trabalho intelectualmente brilhante. Se ele não gosta, tudo bem. Agora, essa atitude foi uma atitude nojenta, foi uma atitude asquerosa. Eu já pus várias vezes no meu Twitter uma frase que o Goebbels dizia depois que o partido nazista
dominou toda a imprensa, ele disse o seguinte: eu, se fosse um jornalista, teria vergonha de me proclamar jornalista. Por quê? Porque todos os que se submeteram-se a isso, e depois o que é que se tornaram? Tornaram-se o que esses aí estão fazendo pelo regime. É nojento. O que essa gente está fazendo é nojento. Por exemplo, quem fez com o Filipe Martins o que fez com o Filipe Martins, isso não tem palavras. Isso não tem palavras. E além de revoltante, é preocupante, né? Porque a imprensa tem um papel relevante na democracia. Só que essa imprensa matou o jornalismo, né, Serrão? Matou totalmente. O que a gente está vendo hoje é exatamente aquilo que nós poderíamos chamar de corrupção do jornalismo. Porque o jornalismo ele tem a função de tratar da descrição objetiva dos fatos relacionados à verdade. E a verdade, o que é a verdade? A verdade é tudo aquilo que é real, universal e permanente. Esse é o nosso objeto. Você pode concordar ou discordar da análise, da informação, você pode achá-la correta ou não. Aí eles vêm com narrativas, eles vêm com a invenção de um conceito soviético de desinformação, que, aliás, é a base desse processo. Usam essa teoria desinformação, que é um termo que foi designado, proposto no convênio USAID, Tribunal Superior Eleitoral. Então, nada de graça, Constantino. Se lembra lá do nosso tempo de Jovem Pan, durante a eleição, a gente recebia os envelopes marrons que chegavam diretamente a nós do Tribunal Superior Eleitoral. Caramba, aquilo ali era uma pressão inaceitável numa eleição. A eleição pressupõe o livre debate, a possibilidade de você concordar, discordar. Mas ali era uma concessão de rádio e TV que não podia fazer isso, aonde está escrito que não pode. Então, inventaram uma história, uma narrativa repressiva, e aí a área de direitos difusos e defesa do cidadão propôs, em São Paulo, uma ação contra essa emissora que tem mais de 80 anos. Que sempre teve, como o Rodrigo lembrou, nunca foi uma emissora de direita, de extrema-direita, de coisa nenhuma. Naquele momento, ela deu espaço para quem pensava diferente e cometeu 2 equívocos. Ela colocou para se contrapor a nós pessoas extremamente ignorantes e covardes, que causaram todo o dano informacional. Aí sim, pessoas mentirosas, canalhas, que ficavam tentando se contrapor a gente, porque a Jovem Pan achava que aqui essa treta dava audiência. Isso foi um equívoco. E o outro equívoco, a Jovem Pan praticou censura, autocensura. Um dos meus grandes mestres do jornalismo, o velho Hélio Fernandes, que morreu aos 100 anos de idade, irmão do Milor Fernandes, ele dizia que a pior censura que pode ocorrer no meio de comunicação é a praticada pelo próprio dono do veículo de comunicação. É a autocensura, que a autocensura é igual à injustiça, você não tem defesa contra ela quando ela é praticada pelo Poder Judiciário, que tem o papel de fazer a justiça. Então, essa contradição, esses 2 problemas causaram o que está acontecendo agora. Mas nada disso impede da gente ser solidário à Jovem Pan, de defender que não pode ocorrer esse tipo de processo, não podemos aceitar regimes de exceção no Brasil. A imprensa tem que ser livre. Sem imprensa livre, a gente não reconstrói o nosso sistema democrático de verdade. Então, precisamos denunciar esse caso da Jovem Pan com gravidade. Agora, cadê? Eles, em vez de denunciarem o caso internacionalmente, o que eles fizeram? Contrataram um dos advogados principais que está cuidando lá para eles, é alguém que está aí aplaudindo tudo que está acontecendo agora com Jair Messias Bolsonaro e sua turma. Então, Jovem Pan, você está sofrendo aquilo que você pediu para sofrer. Mas, mesmo assim, nós não vamos defender jamais o lado autoritário que está te perseguindo. Tá? Perfeito, então, detalhe. Só para fechar, Constantino, a Jovem Pan me deve desculpas. Desculpas. Porque eu soube de uma perseguição que ela sofreu, botei a minha cara lá no bastidor para salvá-los da perseguição que eles estavam sofrendo, e qual foi o agradecimento que eu recebi até hoje, por isso que eu fiz nada,
Se bobear, não deixam nem eu entrar lá. Então, é esse tipo de gratidão que a gente tem. Eu não preciso de gratidão de coisa nenhuma. Eu sou coerente, eu não aceito perseguição. Iam fazer uma grande safadeza com a Jovem Pan, querendo me usar, e eu não permiti que isso acontecesse. Mas qual foi o agradecimento a mim? Menos 13. Mas vamos em frente. E o recado do sistema é claro, né? Receba os envelopes marrons e processo do MPF, ou envelope com dinheiro se você virar nossa empresa de comunicação paraestatal, né? Semi-oficial. Sim. É o caso da Globo, né, que aceita fazer esse jogo com a Miriam Leitão virando até meme, né? Entenda como a inflação subiu, mas entenda como isso é bom para você. E aí eu trago a notícia para jogar para o Sepúlveda, né? De economia. Déficit gêmeos expõe desequilíbrio de Lula e o aproxima de Dilma. Quer dizer, lembrando que a Dilma quebrou o país e sofreu impeachment em boa parte por isso. Sepúlveda, a turma da imprensa só fala em Bolsonaro e em julgamento do Bolsonaro. É para levantar uma cortina de fumaça e não ter que falar do desgoverno que eles tanto defendem? Olha, eu acho que são duas coisas. Primeiro é para manter o clima de perseguição, porque é preciso manter o clima de destruição e de extermínio. E não sei se você viu aquela notícia que dizia assim: Bolsonaro foi condenado e está preso, né? Mas ainda é uma ameaça. Portanto, é o seguinte, não parou. Nós precisamos liquidar com esse sujeito, precisamos matá-lo, porque é só o que está faltando. Então, esse é um ponto. Agora, outro ponto, eu acho que você tem razão, é para esconder isso que está acontecendo. E uma coisa que você é uma pessoa que é economista, não é? Você tem muito contato com o mundo empresarial. Eu não sei como é que o mundo empresarial acha que vai dar um jeito nessa situação do Brasil. Eles acham o quê? Eles acham o quê? Que vão, deixa, se o Trump tirar as tarifinhas, pronto, já ficamos resolvidos. Não, não ficam resolvidos. Esse sujeito está levando o país para o buraco, propositalmente. Ainda há umas meses atrás, o Haddad disse: nós estamos fazendo o socialismo através do imposto. Todo mundo sabe que é assim que eles fazem. Eles estão destruindo a economia, eles estão destruindo cadeias de produção do agronegócio, eles estão sabotando, por exemplo, as vendas por exemplo, havia um pacote gigantesco de armas brasileiras para Israel que foi sabotado pelo Celso Amorim de uma maneira totalmente ilegal. Bom, será que esses empresários não veem isso? Não veem que o país vai se arrebentar? Ou está se arrebentando? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.